chegado e tu chegar comigo. Penso grande é Deus, um paraíso tão sujeito a Deus. E pensando assim, farei aqui meu gosto. Claro que eu verei de volta tudo que quiser. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, ou foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. Oh, 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 e tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te vi. E tudo isso foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem. Foi quando eu chegar, na hora em que eu te vi. E... Deu para ver bem? Certo? Vamos... eu vou fazer uma apresentação aqui. Inicialmente, quero... Só um pouquinho. Estão vendo, pessoal? Sim. Obrigado. Tá. Então, aqui já está o nosso slide de apresentação da casa, Escola de Formação Docente, professor Desi Ribeiro, Gestão, Inovação e Formação. Essa é a nossa formação de arte. Quem não me conhece ainda é Éder Alves de Macedo, ok? Sou coordenador na área de linguagens. E, assim, tem uma questão aqui que eu quero deixar bem clara para todos nós, pessoal. E, principalmente em relação a essa formação aqui, é uma proposta. Excepcionalmente ela partiu de mim, certo? De umas leituras que eu fiz de algo de um assunto que eu acho que nos interessa bastante e de uma fundamentação teórica que nos interessa bastante, pessoal. Então, assim, eu quero principalmente dizer assim que é uma proposta e está extremamente aberta essa proposta aqui, que vai estar no final, vamos falar sobre ela mais para o final, assim. Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou formado em arte, sou formado em letras, certo? Mas, dentro dessa proposta, eu pretendo que vocês encaixem coisas suas, que a gente comece a pensar coisas suas, porque, principalmente aqui dentro, eu sou um mediador. Eu sou alguém eu estou mediando essas situações, as situações e as formações, e eu quero contar muito com a ajuda de vocês. Certo? Vamos adiante, então, aqui, ó. Aí... só um pouquinho. A pergunta no primeiro momento, a pergunta de abertura é quem é esse novo aluno. Certo? Eu quero que vocês pensem esse novo aluno no sentido de uma nova prática também, no sentido de uma nova escola, no sentido até de um novo estar em sala de aula. E dentro dessa ideia, eu quero fazer uma proposta de reconfiguração da prática.
Esse é um conceito. A partir do que, pessoal? Como é que eu penso como é que eu penso essa reconfiguração da prática? Eu penso a partir principalmente desses conceitos aqui: agenciamentos, transversalidades, desterritorializações e devires. O que isso significa? De onde é que vem esses conceitos? Esses conceitos vêm de dois filósofos que eu gosto bastante, assim, que de alguma forma eles me ajudam muito a entender o que é a prática, que é o Deleuze e o Guattari. De alguma forma, eu acho que eles possuem conceitos que podem nos ajudar a repensar a nossa prática em sala de aula, principalmente no estar em sala de aula. Vamos adiante aqui. Aí, o Deleuze e o Guattari vem com esse seguinte conceito, pessoal, que eu acho que é um conceito que pode nos ajudar bastante. O conceito de rizoma. Ele vai se contrapor à ideia de árvore, que a gente vai falar sobre isso. Certo? Mas o conceito de rizoma me interessa nesse momento, principalmente, e ele começou a fazer sentido, dada a minha prática em sala de aula, porque rizoma é uma raiz. Certo? É mais ou menos como a raiz do chuchu. Certo? Então, como que o Deleuze coloca esse conceito? Ele parte da ideia de que as relações humanas, as construções sociais e as construções do mundo se dão a partir de contínuos cruzamentos que formam rizomas. E ali, cada traço não remete necessariamente a um traço linguístico, não necessariamente somente a linguagem está acontecendo ali. Está acontecendo todo um conjunto de relações que vai do biológico, do molecular, até o social, até o linguístico, certo? Então, que a nossa relação com o mundo, a nossa relação com as coisas se dão principalmente a partir de cadeias semióticas de toda a natureza, conectadas a modos e codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc., colocando no jogo não somente os regimes dos signos, mas também os estatutos das coisas. Então, a ideia de rizoma é uma ideia de uma inter-relação contínua entre as coisas que formam teias, cadeias, misturas, certo? E o fato de ser heterogêneo e se referir principalmente, tem um termo muito importante dentro da filosofia do Deleuze e do Guattari, principalmente a ideia de imanência. E o que seria essa imanência? É um estar no momento, num estar agora, a apreensão no mundo agora, como que ela se dá. E a nossa apreensão no mundo, no momento de imanência, na nossa compreensão imediata das coisas, ela é uma compreensão rizomática. A nossa relação em sala de aula, a nossa relação com a escola, com os colegas e até com a nossa família é uma relação rizomática. O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos. Há rizoma quando ratos deslizam sobre outros. Então, o rizoma está em toda parte. Toda construção social, construção de ser, é uma construção rizomática, de acordo com Deleuze e Guattari. E pensar a sala de aula como um espaço rizomático nos interessa. Por quê? Porque ele vai se contrapor a um tipo de formação, um tipo de construção que é muito própria da nossa subjetividade, que é a ideia de árvore, pessoal. Nós estamos muito acostumados com a construção, com a nossa subjetividade, ela é construída a partir de árvores, a partir de um tronco que tem galhos, tem toda uma hierarquia, né? O professor, enquanto é um tronco, né, que ele capta a verdade, o nutriente, o saber da terra e passa para os seus alunos. Sendo que hoje, não vou dizer que é só hoje, assim, antes também eu creio que as coisas eram rizomáticas, mas hoje as coisas estão mais rizomáticas do que nunca. Hoje a sala de aula é um espaço de total de cruzamentos de ideias, cruzamentos de sensações, cruzamentos de vivências. Então, há um cruzamento intenso no estar, na imanência da sala de aula, que não mais obedece a essa ideia de árvore. Essa ideia de que eu tenho um professor lá dentro, enquanto tronco, que passa seu conhecimento. Não, o professor é sempre, o tempo inteiro,
um cruzamento rizomático que tenta negociar, tenta agenciar com outros muitos cruzamentos que estão em sala de aula. Aí, então aqui eu trouxe dois tipos de árvore, a árvore linguística e a árvore da evolução, mas existem muitas outras. A própria gramática é uma árvore, os fluxogramas das empresas, os organogramas, os mapas, às vezes os mapas mentais também são árvores, às vezes, né? Então, toda a ciência é organizada como árvore. No entanto, a realidade prática e real, ela é rizomática, ela cruza, elas são coisas que se cruzam. Aí eu trago aqui, eu fiz um rizoma, meu plano é colocar ele num quadro, porque eu gosto muito dele. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o meu rizoma que eu fiz. Aí a nossa linguagem, a linguagem real, a linguagem em uso real, e todo ao redor são cruzamentos. A nossa sala de aula está sendo isso aqui. A nossa vida. Na verdade, o Deleuze e o Guattari, eles vão falar que a nossa concepção de indivíduo também é um rizoma. E eu quero que fique bem claro, quando eu observo esse rizoma que eu fiz aqui, que tem linhas mais grossas e linhas mais finas. Essa ideia de que eu tenho elementos, conceitos, relações, vivências que são mais consolidadas na vida, e eu tenho elementos que são menos consolidados, mais passageiros, mais rarefeitos, assim, sabe? Mais finos, menos importantes. E isso é o rizoma. A nossa subjetividade, Deleuze é o fundador da esquizoanálise. A ideia essa esquizoanálise parte de uma certa esquizofrenia. O que seria isso? De muitas vozes. Nós somos o resultado de muitas vozes, de muitos cruzamentos, muitos agenciamentos, muitos elementos que nos cruzam e nos formam. E nós estamos o tempo inteiro nesse movimento de ebulição, de construção e reconstrução, o tempo inteiro. Há cruzamentos mais sólidos, há cruzamentos que nos constituem com maior rigidez, há cruzamentos que não. Isso a nossa sala de aula também é. Há cruzamentos mais sólidos dentro de uma sala de aula. De uma escola também há cruzamentos mais sólidos e há cruzamentos que não são tão sólidos assim. No campo da imanência, no campo do estar no mundo, no agora, nós somos o estar em sala de aula sempre é esse movimento constante de agenciamentos, cruzamentos, linhas que cruzam e linhas de fuga que fogem às vezes de uma relação, assim, fogem às vezes daquele espaço rizomático. Nesse sentido, pessoal, quando eu penso em um espaço rizomático, eu penso que as nossas construções, a própria escola, é um platô. Olha aqui, ó. A necessidade de apreensão da linguagem como um platô. Eu falo linguagem na questão ampla, pessoal, na questão de construção de mundo mesmo, a partir do discurso. E com isso entra na questão da linguagem artística também, a arte como uma linguagem. Um núcleo de intersecções e agenciamentos, de aproximações e territorializações e desterritorializações. O que seriam essas territorializações? O Deleuze e Guattari trabalham com a ideia de que há sempre construção de espaço. Estar no mundo é construir um espaço do mundo. Não há subjetividade no mundo sem espaço. Certo? Então, tomar esse espaço, ser esse espaço e pertencer a esse espaço é constitutivo da nossa subjetividade, do rizoma que nos forma. Certo? Então, no momento que eu estou desterritorializado, eu estou sem aquele território, foi muito legal que em outras formações foi trabalhada a ideia de que o aluno está sem essa ideia de pertencimento. Exatamente, ele está num desterritório para ele, num não lugar para ele. Então, nesse sentido, a linguagem, antes de ser algo fechado, um sistema fechado, inviolável, um sistema que tá pronto, é só eles aprenderem a linguagem. Não, a linguagem é o tempo inteiro um espaço de conflito e tensões, de devires, de transformações, um espaço de libertação e opressão também. Então, sempre está uma questão, é puro movimento. O estar no mundo é pura ebulição. Por isso, por isso que a linguagem, o estar em sala de aula, é um platô. O que é um platô? Pensem que o mundo é um conjunto intenso de relações.
Relações que se intensificam e ficam se formando enquanto rizomas. Rizomas das mais variedades, assim. Rizomas relativos à questão das relações humanas, das relações com os animais, dos animais entre si, das questões sociais, das relações com as coisas. Tudo é rizoma, tudo são relações que se estabelecem. Certo? Mas há lugares, há espaços, há momentos em que eu tenho concentrações, essas relações se concentram. Onde essas relações são concentradas, eu chamo de platô. A linguagem é um platô, a arte é um platô, sabe? Porque há uma concentração de relações, de significados, de significantes. A arte se coloca aqui, a formação é um platô. Certo? Onde há uma concentração rizomática de significados, de inter-relações, eu tenho um platô. E é necessário ter essa compreensão de que esses platôs são espaços de transformação. São espaços de opressão também. Eu posso pensar que existem vários platôs que são espaços de opressão, mas a escola não poderia ser. É um espaço tanto de libertação, no sentido freiriano, né? quanto no sentido de fruição, para o sentido artístico, assim. Certo. Vamos adiante. Aí, eu trago esse conceito aqui de mapa e de decalque. Quando eu penso, eu acho que isso foi muito comum nós cruzarmos com isso na vida, assim, essa ideia de mapa e de decalque. O decalque é algo retirado de uma relação com a vida, de um espaço na vida, certo? E cortada completamente a relação dele com o mundo. Certo? Como professor de português, às vezes a gente faz muito isso, sabe? Quando a gente cria frases artificiais, frases que não estão ligadas à realidade mesmo, quando a gente cria ele retira algo, é mais ou menos observar um animal no lugar dele e retirar ele dali e prender ele e colocar ele em outro lugar. Isso é um decalque. Mas a realidade imanente, o mundo imanente, ele é mapa. Ele traz consigo as coisas que formam. É uma extensão de algo. A sala de aula, eu como dou aula na Guajuviras, na MF Guajuviras, a MF Guajuviras a sala de aula lá é uma extensão da MF Guajuviras. É um mapa. Eu estou inserido em um mapa. Então, eu tenho que estar ciente disso. Lá não é um decalque, não é algo que eu retiro, assim, é um mapa. Então, esse conceito é muito importante, porque daí eu tenho um encadeamento, pessoal. Eu trabalho com essa ideia de encadeamento. Certo? Eu não posso suspender aquela realidade, dizer que aquela realidade é. E eu converso que essa semana até certas realidades foram jogadas assim na minha cara. Eu acho que vocês devem ter muitas essas experiências, sabe? Perceber situações de abuso, situações de crises financeiras das famílias, devem estar percebendo isso bastante, devem estar percebendo situações de crianças com alguns problemas de hiperatividade, e etc. Isso tudo é uma extensão também de fora. Eu sei que a gente não tem como dar conta de tudo isso, e eu às vezes me sinto... Mas, ao mesmo tempo, é o fato. A minha realidade imanente está lidando com isso. A minha realidade em sala de aula, agora, muito mais que nunca, no pós-pandemia, está lidando com isso. Certo? Vamos adiante. Aí, só um pouquinho. Então, essa é a base então, isso para mim, pessoal, por isso que eu vim propor aqui para vocês também, trazer esse conceito de rizoma, de platô, e dessa inter-relação que se dá com uma base para a construção de estratégias, certo? Não entender a sala de aula como integrante de um mapa, certo? E integrante de um espaço de inter-relações contínuas. Tem fatos muito interessantes, assim, que eu acho que traduz um pouco a nossa situação. Antes da pandemia, era muito comum se ter a ideia se tu chegava no intervalo, né? Chegava no intervalo e os alunos estavam lá bagunçando, ele parava, assim.
Quando tu parava, sempre tinha um momento que um aluno ia chegar, olha aí, professor, vamos esperar ele falar. Hoje, não, acho que eu posso ficar o período inteiro olhando para eles enquanto eles estão naquele espaço de interação, naquela situação caótica deles ali, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas inter-relações na sala de aula se tornaram muito fortes, muito reais, e se tornaram um problema que a gente tem que lidar agora, certo? E eu acho que o discurso autoritário, às vezes, ele não vai funcionar se a gente começar a bater muito de frente, tanto vai causar um desgaste muito grande para nós. Eu acho que a compreensão uma compreensão rizomática, ela nos tira certos fardos das costas. Ela nos torna uma parte, uma parte importante, mas uma parte, não o detentor de todo o controle, sabe? Então, a construção de estratégias, para mim, a estratégia de que a arte é um platô e resultado de um constante agenciamento. E esse agenciamento não se dá só partindo do professor, se dá partindo deles também, se dá partindo de conjuntos de relações. As estratégias devem ser construídas sobre esses cruzamentos. A gente não tem que tudo partir de mim, eu não tenho que ser a raiz e o tronco qual fornece tudo para eles. Eu tenho que estar consciente que eu estou entre cruzamentos de ideias, cruzamentos de situações. O gerenciamento compreende a arte, isso é todo o sistema. Certo? Todo o sistema é baseado em agenciamento. O que eu tenho que propor, de alguma forma, é fazer com que esses cruzamentos formem algo significativo, tanto para a minha matéria quanto para eles. Fazer esses cruzamentos pertencentes ao mapa. Isso tudo, pessoal, vai fazer sentido quando vierem as propostas, vocês vão ver. Vamos lá. Aí, nós temos aqui, eu peguei um trecho aqui dos marcos de aprendizagem, certo? Poderia ser da RCC também, pessoal. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, linguagem, artes visuais, artes integradas. Objeto de conhecimento, contextos e práticas, elementos da linguagem, materialidades, processos de criação. Eu tenho um tronco aqui na linguagem, eu tenho um galho menor. Dentro do galho dos contextos e práticas, eu vou ter aqui a habilidade pesquisar, apreciar, a outra habilidade vivenciar e apreciar arte, outros galhos menores ou folhas. Eu quero dizer que os marcos de aprendizagem, pessoal, eles são árvores. A organização deles, como é que eles se colocam, é como árvores. No entanto, a nossa prática não é árvore. A nossa prática real em sala de aula, ela é imanência. Ela é rizoma. A nossa imanência, o estar em sala de aula, é um rizoma, é lidar com todas as questões ao mesmo tempo. E tentar fazer dessas questões, como posso dizer, traduzir aquela árvore presente no marco de aprendizagem, traduzir aquela árvore e transformar para aquele rizoma, tá? Que é um conjunto de muitas interações. Tá? E eu acho que dentro dessa construção, o que nos é solicitado e a nossa prática parece que não se encaixa. Mas eu quero propor exatamente isso daí, tentar transformar essa árvore num grande rizoma. Um exemplo, eu trago aqui um exemplo que me interessa bastante, que eu acho bem interessante, que é... construção de estratégias. Eu acredito aqui, dentro dessa ideia de construção de estratégias, que eu teria um evento artístico, uma obra de arte, ou um evento maior também, em que a partir desse evento eu estabelecesse os meus cruzamentos. E os cruzamentos, isso aqui é um cruzamento muito pequeno, é um mini rizoma dentro de todo o rizoma que comporia a minha realidade prática, certo? Uma análise crítica, a dança, a vivência do aluno, a pintura, o teatro, a poesia, o contexto histórico e muito mais. Esse 3 pontinhos me diz que muito mais que esse próprio evento artístico traria. Certo? Tem um capítulo aqui da obra Tom Sawyer, do Mark Twain, que eu acho muito bom, assim, que fica muito claro o que seria esse rizoma e o que seria um conceito deleuziano que eu acho bem legal, que é o conceito de linha de fuga.
E aqui, ó, na história, o Tom Sawyer, que é o personagem principal, que é um menininho, é bem legal o livro, assim, um livro mais infanto-juvenil, eu gosto muito desse livro. Tá? Que ele fala que ele está ouvindo o sermão de um padre. Aí então, o narrador está bem próximo, é um narrador de terceira pessoa, mas está bem próximo dele, assim, ele fala. Porém, o sofrimento voltou quando o padre continuou a discorrer sobre o primeiro ponto, que é o sermão do padre. O menino estava aguentando o sermão dele. Passado instantes, Tom lembrou-se de um tesouro que possuía e tirou do bolso. Olha a linha de fuga. Era um enorme carocha, um besouro guardado em uma caixa de cartuchos. Hoje, o que seria essa enorme carocha? O celular, o coleguinha que passa pela porta, sei lá, às vezes até a moça, a abelha que entra na sala de aula, certo? Tudo é relação rizomática, tudo é elementos que cruzam dentro da sala de aula, dentro do estar aí da sala de aula. Tem que ter um termo heideggeriano, o Dasein da sala de aula, o estar no mundo na sala de aula, certo? Aí, vamos adiante aqui. Aí, pessoal, eu trago para vocês, na mesma linha da semana passada, como nós gostamos muito e muito, muito da formação da semana passada, e depois eu tenho até uma proposta para vocês, é seguir a ideia, porque nós estamos fazendo 100 anos, esse ano foram 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Então, a mesma ideia, a mesma estratégia, ainda baseado em um rizoma partindo da Semana de Arte de 22. Essa é a proposta. Certo? Então, dentro aqui cruza-se muita coisa. Modernismo, os artistas, símbolos nacionais, pintura, o manifesto, a dança, a localização do fato, onde ela aconteceu, o contexto histórico, todas essas questões... todas essas questões, elas se referem ao que... deixa eu ver o Rodrigo aqui. Elas se referem a um rizoma construído em cima da ideia da Semana de Arte Moderna. Com isso, eu proponho a vocês uma leitura... Eu não ia conseguir fugir, peço mil perdões, eu não ia conseguir fugir da minha área, certo? Porque é de alguma forma, mas eu proponho a vocês pensar sobre, ninguém é obrigado, é uma proposta, sabe? Pensar sobre esse poema do Manuel Bandeira e o quanto ele nos parece interessante dentro de uma proposta artística, de algo artístico e de atividades artísticas, certo? Prestem atenção. Os sapos. Só um contexto histórico, o Manuel Bandeira, ele foi um dos criadores da Semana de Arte Moderna, mas ele realmente não participou. Mas esse poema foi lido na abertura. Esse poema aqui foi o poema lido na abertura da Semana de Arte Moderna de 22. Certo? Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, eu nunca rimo os termos cognatos. E meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. E por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas à forma. Clama a saparia em críticas céticas. Não há poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor do joalheiro. Ou bem do estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, da onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé,
no peral profundo e solitário, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Tá, então, isso foi lido, pessoal, na Semana de Arte Moderna, e principalmente a intenção desse poema é fazer uma crítica. Eu coloco, Bianca, pode deixar. Fazer uma crítica, pessoal, ao parnasianismo, que a princípio era uma escola poética da elite, e que tinha uma formação, tinha todas umas questões ligadas à forma do poema, e havia todo um processo em que se aceitava muito o que vinha de fora, dessa construção da elite. Eles eram muito preocupados com a forma do poema, com a métrica perfeita, com as consoantes. Então, a Semana de Arte Moderna surge nesse momento da história para quebrar essa construção de elite. E aqui eu tenho personagens nesse poema. Eu tenho cada sapo com sua opinião, o sapo que foi à guerra, o sapo que foi rei, o sapo que... Todos com muita fala, todos com muito espaço de fala, muito poder de fala ali, dizendo o que tem que ser dito. Enquanto isso, quem está quietinho, na beira do rio, quem está lá, em relação com a terra, em relação com a realidade, é quem? É o sapo cururu. Então, dentro dessa ideia, pessoal, eu proponho aqui, de acordo com esse poema, uma leitura rizomática desse poema. Uma leitura em que os cruzamentos possíveis, artísticos possíveis, não só desse poema, mas também do poema do poema como um integrante da Semana de Arte de 22. Aqui, conforme Ana Mãe Barbosa, em Tópicos Utópicos, peguei essa frase, esse texto que eu adorei aqui. Um currículo de arte que interligasse o fazer artístico à história da arte e análise da obra de arte estaria se organizando de maneira que a criança, suas necessidades, seus interesses e seu desenvolvimento estariam sendo respeitados e, ao mesmo tempo, estaria sendo respeitada a matéria a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua contribuição específica para a cultura. É a ideia do tripé, a ideia de que a criança tem que produzir, tem que ter uma fruição em relação àquilo ali, saber fruir em relação àquela obra e saber também o contexto histórico dela, certo? Então, enquanto uma construção rizomática, pessoal, eu proponho isso aqui, produção escrita dentro dos sapos, produção escrita de um manifesto, o manifesto como performance artística, um sarau, as questões de identidade brasileira, a ideia de paródia, a ironia presente dentro do sapo, porque ele faz uma paródia da forma parnasiana ali, ele ironiza os sapos parnasianos, sapos como parnasianos. Há uma arte de ruptura em que se resgata o lugar, o Brasil, tenta resgatar esses... A despeito de fato, pessoal, da Semana de Arte Moderna ter sido um movimento de elite, e foi um movimento de uma elite paulista que estava se formando no Brasil, isso é um fato, não tem como a gente negar isso, mas ela se coloca como um resgate de uma brasilidade, ainda muito incipiente, sim, mas uma brasilidade. A estrutura do poema, teatro, simbologia nacional, uma ideia de construção. Indo nessa ideia de construção de uma simbologia nacional, pessoal, eu proponho isso aqui, o sapo cururu. Colocá-lo como um símbolo da Semana de Arte Moderna, um símbolo quase esquecido. A gente pensa no Abapuru, a gente pensa em várias questões, mas nunca se pensou nesse poema e no sapo cururu como um animal, como um bicho, nesse poema colocado como o Brasil que existe, o Brasil que está lá esquecido enquanto todos os outros sapos falam. Enquanto todos os outros sapos falam e decidem que foram reis, que fazem versos, que possuem as vozes, o sapo curu está na beira do rio. Aí eu coloco construção de um símbolo nacional. E uma das propostas que eu tenho, que eu acho bem interessante, pessoal, são propostas. Eu até adoraria ver isso sendo feito, seria bem legal, assim. São propostas.
pintura e vanguardas, tipo, o próprio conceito de antropofagia, pessoal. Fazer a pintura de um sapo no estilo cubista, certo? A pintura de um sapo cururu no estilo no surrealismo, ligado às vanguardas, uma dramatização do poema. Quais características? Tem a questão da cor dele, né, de ser verde e amarelo. Interessante. Um aspecto ficcional da arte, a abordagem de tensões entre o parnasianismo e o modernismo, uma reconstrução do manifesto antropofágico. E música. Daí, quando eu penso em música, olha aqui, ó, eu também proponho, pessoal, uma paródia da música infantil do Sapo Cururu. Deixa eu ver se eu conseguir aqui. Só um pouquinho que já vai ver. Só para quem não lembra, acho que vocês lembram sim dessa música, mas eu proponho também uma paródia da música enquanto a letra abordando elementos nacionais, para que de fato eles entendam também o que seria essa ideia de elemento nacional, o que seria, esse sentimento de construção de uma nação que existia na semana de 22, como que ele se daria hoje e como há necessidade de construção de um elemento, certo? Tudo isso, pessoal, com uma ideia lúdica de construção. Aí, seguindo adiante, proponho também uma releitura do Manifesto Antropofágico, que principalmente o Manifesto Antropofágico trabalha com a ideia de que o antropófago, né, que come carne humana, ele acaba comendo tudo que vem de fora e assimilando essa força para poder. Ele acaba comendo a carne do inimigo para assimilar a força do inimigo. E esse é o princípio da arte na semana de 22. Esse é o princípio dessa arte. Daí eu penso, está aí um manifesto hoje. Qual seria o manifesto construído dentro da nossa realidade, dentro do nosso mapa rizomático, dentro da nossa escola? Que ideia de Brasil, que ideia de escola, que ideia de identidade eles têm, certo? Então, seria esse manifesto, que eu chamaria, claro, eu estou seguindo a viagem do Sapo Cururu aqui, mas esse manifesto seria qual é a arte que está em acordo com o Brasil que conhecemos hoje, que conhecemos no sentido que eles conhecem, que os alunos conhecem. Quais elementos nacionais comporiam essa arte? De onde ela partiria, quem as realizaria, qual seria o seu objetivo? E isso, pessoal, é tentando remontar a ideia da semana de 22, a ideia de um resgate dessas vozes que não são faladas, que são as vozes deles. São as vozes deles, é a voz do aluno, e que ele tem que falar. Certo? Aí, como proposta final, pessoal, e eu digo para vocês que essa proposta aqui é uma proposta que tá dentro de toda quem está a partir dessa apresentação e a partir disso que está acontecendo, assim, a proposta final seria de fato fazer aqui na casa de formação. Estamos ainda maturando essa ideia. Aqui na casa de formação, a semana 22 em 22, pelos 100 anos da semana de 22, em que não só nas escolas, mas aqui na casa, a gente faria mais um conjunto de exposições, com saraus, performances, isso para o final do ano, assim, mas ainda com materiais de vocês, dos professores e dos alunos. Saraus, performances, dramatizações, pinturas, manifestos que ressaltem o resgate de um símbolo nacional, uma identidade genuinamente brasileira baseada no conceito de antropofagia. Esse é o projeto, pessoal. E estamos muito interessados, graças a Rosana também, que semeou essa ideia na nossa cabeça aqui. A Rosana é uma das responsáveis. É você, Rosana, né? Então, baseado nisso, pessoal, a gente está com essa proposta, certo? E eu
E eu creio que seja isso, assim, sabe? Tipo, aí se vocês... aqui estão as referências. As referências, pessoal. Agora a intenção é conversar. Dúvidas, eu quero expus aqui para vocês todos os meus devaneios e eu quero sugestões. Eu quero também a questão assim, eu sei que tem muito pessoal aqui que não é da arte, né? Trabalha com arte, mas não é disciplina, né? Lotado em arte aqui, né? Então isso está aqui também para ajudar, pessoal. Tudo isso que eu propus, eu sei que eu posso orientar melhor também. Foi só uma exposição muito por cima, assim. E não só eu, certo? Assim como qualquer outra pessoa do grupo aqui. A gente pode orientar, a gente pode ajudar de várias formas. Certo? Pode deixar, Sabrina, que eu coloco. Na verdade, eu não sou administrador do grupo, mas eu passo para o pessoal que é. Certo? E aí, dúvidas, pessoal? O que acharam? Como é que pode ser feito? O que vocês acham? Rosana? Que pena. Tá, legal. Massa, Adriano. Assim, e a grande questão aqui, ó, tipo, não é do interesse só, é o interesse até da beleza, Rosana. Vamos organizar isso aí. Foi falado ontem, junto à SME também, então, estamos muito interessados em fazer desse espaço. E claro, não é só essa minha proposta, até a nossa intenção é lidar com trazer mais propostas e trazer mais experiências de vocês, pessoal. Certo? Eu acho que vocês tragam as ideias de vocês também. Não só dizer de forma alguma essa minha ideia aqui, esse projeto, certo? Ele tem a ver com uma imposição, é uma sugestão, certo? Que eu acho que seria válida no sentido de várias questões que estão várias problemáticas que estão tomando nossos alunos hoje, que estão na relação de pertencimento, né? Na relação da escola como um espaço de construção, de pertencimento, de identidade, certo? Sabe? Com que faça que a escola seja um lugar que para eles vale a pena nesse sentido e que eles se sintam tanto autônomos e produtores, sintam uma voz lá dentro da escola e no mundo, consequentemente, depois, né? Então, eu acho que essa proposta e a própria ideia de rizoma, pessoal, a própria ideia de platô, que eu acho que a intenção é dar conta da nossa realidade em sala de aula, certo? Que ela está sendo uma realidade muito heterogênea. A gente está lidando com muitas multiplicidades, certo? Exatamente, Adriano. Com certeza está tudo interligado. E essa questão da interdisciplinaridade, eu acho que nunca se fez tão necessária. Assim, sabe? Isso é algo que a gente pode mover várias coisas, várias matérias, vários grupos. Eu acho que nunca se fez tão necessária. A questão porque inevitavelmente a gente enxerga as coisas como árvore, né? E a gente enxerga os troncos, né? Tem a questão do português e da matemática, né? Daí os principais, o português e a matemática, as coisas são meio que estão ao redor. Não é assim. As relações são muito mais misturadas, entrelaçadas. Certo? E a gente pode fazer uso desses entrelaçamentos da realidade. A realidade imanente das coisas, ela é muito mais entrelaçada. E o problema, às vezes, é esse, né? Quando a gente pensa que entra numa sala de aula, pensa nessa construção arbórea, essa construção de árvore no mundo, assim, sabe? Que eu vou
ter controle sobre os alunos, daí eu acabo passando meu período inteiro procurando ter controle sobre eles, e na verdade não, eu tenho de alguma forma fazer o jogo do rizoma, tentar jogar minha conexão ali dentro, certo? Com certeza, com certeza, com certeza. Às vezes a gente se pergunta, né, como eles conseguem mesmo interligar realmente tudo. E essa capacidade, os que conseguem fazer isso são gênios, são geniais. A gente tem que utilizar essa genialidade deles, assim. Esses que conseguem fazer essa inter-relação entre as matérias são geniais. A gente tem que saber usar isso daí. Certo. Pessoal, pessoal? Fala, Sabrina. Eu falo, então. Claro. Eu estou dando disciplina de artes e religião, né? Eu sou PEB, mas eu tenho a formação em arte terapia e a pós em artes. E eu falo isso porque, assim, eu vejo esse espaço, tá, da arte como um espaço onde, principalmente, às vezes, aqueles que aos ditos dão trabalho, né? Eles se encontram, porque ali tem um movimento, tem a interação, tem a fala, né? Tem um momento de expressão que não é tão sistematizado quanto as demais disciplinas. Sim. E eu, às vezes, lamento pelo fato de não se ter um espaço adequado, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente quer fazer alguma prática, alguma coisa diferente, mas a estrutura não compõe aquilo, né? Então, dá esse espaço, de repente, porque eu trabalhei a Semana de Arte Moderna, eu dou aula para 13 turmas. Então, um período de artes e um de religião, são 26 períodos ao todo na semana, e eu vejo, agora quando a gente falou dessa interligação, teve um momento em que eu fui falar de textos sagrados com eles, que era um assunto aleatório, né, na religião, assim, e aí eu comecei a conversar que textos iniciavam com a oralidade, e que Jesus, por exemplo, que era o que a gente tinha de maior referência no Ocidente, não escreveu uma linha. E aí eles começaram, em ciências, a professora falou que ele devia medir mais ou menos tanto de estatura, porque tem uma pesquisa. E aí eu peguei e mostrei uma imagem dele e disse assim, quem é esse? Eles disseram, Jesus. Eu disse, como que vocês descobriram isso? Porque sempre pintavam ele assim. Eu disse, tá, mas e alguém tirou uma foto e tal? Então eles conseguiam fazer a relação da história, eles conseguiram fazer a relação de ciência, eles conseguiram fazer a relação de arte e ensino religioso. Então muito eu achei isso muito bacana. Só que eu acho que realmente eles precisam desse espaço, porque, por exemplo, fazer algo que se mostre esse trabalho que eles estão produzindo, essas relações que eles estão sendo feitas, vai fazer com que eles se sintam valorizados, de certa forma, por aquilo que eles estão produzindo. Porque, infelizmente, às vezes a gente não tem muito pouco espaço até para mostrar as produções deles, até para mostrar aquilo que eles estão produzindo. E eles estão gerando muito conhecimento, eles estão fazendo muitas relações, eles estão fazendo muita integração entre tudo, e a gente não consegue, às vezes, dar conta de dar visibilidade da expressão para eles. Eu acho que é uma proposta bem bacana, assim. Legal. Eu acho esse tempo uma situação bem pessoal, assim, que eu achei maravilhosa, que eu vi esses tempos. Eu estava voltando da academia de noite, era umas 9 horas, numa sexta-feira, e tem uma praça perto da minha casa. E tinha um grupo de jovens sentados, circulando. Quando eu fui ver, talvez, eu não tinha entendido muito bem, fui ver batalha de slam, de rap. E eles eram extremamente organizados. Tinha alguém que comandava a batalha, dizia, fulano agora aqui, e outros grupos assim tinham gritos de ordem, assim, sabe, para começar, para terminar, sabe? E tinha uma hora que todos votavam em qual ganhou, e era de uma organização, e é incrível, assim, tipo, eram adolescentes de em torno dos seus 16, 17 anos, assim, sabe? Todos envolvidos com aquela situação. Nem eu era tipo o único adulto lá que eu tive que parar lá para ver. Eu parei assim, tipo, o que você está fazendo aqui? Não estamos de adultos aqui dentro, sabe? Mas eu era o único adulto e era algo extremamente organizado e produção puramente artística, sabe? Eles colocavam a batida assim, e começavam a improvisar em cima da batida, um atacando o outro, um fazendo rap com rimas. Maravilhoso aquilo, sabe? E vai me dizer que isso não é produção artística. Como não, sabe? Quantos talentos. E outra coisa, eu vejo os alunos, eles estão desenhando muito, eles estão se expressando muito pelo desenho.
pelo desenho e pela escrita. A gente tem que usar isso, a gente tem que dar um espaço para isso. Porque dentro desse espaço vai vir essas noções de pertencimento que a gente está percebendo que não estão tendo, sabe? Esse pertencimento é necessário para eles. Então, vamos fazer da escola um lugar em que eles tenham voz. Por isso, a ideia do sapo cururu, sabe? Enquanto todos falam, o sapo cururu está lá no canto. O que está fazendo aí, sapo cururu, sabe? É ele que eu quero pegar, é ele que me interessa. Ele que me interessa enquanto identidade, enquanto voz, enquanto alguém que produz. Sabe? E alguém que, de alguma forma, também dentro desse movimento antropofágico da Semana de 22, que engole tudo que vem de fora, tudo que não é dele, mas faz aquilo dele, sabe? Pensar no rap, pensar nessas batalhas de slam, nessas rimas, sabe? Tudo isso daí nos interessa, assim, enquanto nessa busca de fazer esses alunos pertencerem, terem esse pertencimento, fazer sentido, fazer parte do mapa do lugar deles ali, sabe? Pelo menos foi muito claro para mim isso daí, assim, quando eu vejo. E ficou muito claro toda a teoria que eu trouxe, sabe? E projetos focados nisso, sabe? É muito, muito vivo para mim essa ideia de um projeto com início, meio e fim, mas com essa intenção. E assim, talvez até, eu imagino, fico pensando assim, pensar numa sala de aula, deixar a coisa muito mais heterogênea. Eu tenho aquele que gosta de escrever, usa ele. Eu tenho aquele que gosta de dramatizar, de fazer teatro, separa esses grupos e monta um evento geral, assim, sabe? Eu fico pensando nisso daí, assim, sabe? São sugestões para lidar com os diferentes talentos, as diferentes... um que gosta só de organizar, de produzir a coisa nos bastidores, ótimo também, sabe? Tudo isso faz ter sentido, faz eles ter pertencimento em relação à escola. Fica... É uma sugestão, pessoal, eu acho que ela é válida, assim, certo? E alguém mais tem alguma coisa para dividir, pessoal? Sabrina, quer acrescentar alguma coisa? Não, concordo com bem isso que tu falou. Antes da pandemia, a gente tinha as batalhas lá na escola, porque um menino do 9º ano, ele ficou tão famoso que ele foi para o Rio de Janeiro, está contratado. Que legal, que massa. Ele que incentivou e tomou conta, assim, dos 9º anos, e aí a gente deu um espaço para eles, e eles fizeram até um evento na escola, e foi muito bacana, porque aqui em Canoas está muito forte isso. Sim. Ali no Capão do Corpo, eles se encontram para fazer essas batalhas, e é muito legal de ver. Que legal. Sim, trazer isso para a sala de aula, isso tem que fazer parte da nossa realidade. Alguém, pessoal? Eu vou deixar aqui, então, ó. Eu vou deixar o formulário de presença. E aí, só que assim, ó, tem uma coisa que eu quero pedir para vocês. Aqui eu me expus tocando violão e cantando aqui para vocês. Alguém vai ter que se expor também. Vamos ver quem é que se dê mês que vem. Eu vou ir atrás de um pessoal aqui. É obrigatório. Pensem em algum aluno também, não só vocês, um aluno, como a professora Rosana colocou. Eu esqueci o nome da menina, com a voz maravilhosa que cantou na nossa primeira formação, a Nathalie, sabe? Então, a Nathalie, que é algum aluno também muito talentoso, aluna muito talentosa, é obrigatório termos a nossa formação de arte sempre com alguém cantando. Ou não só cantando, alguma produção artística, pode ser recitar um poema também, pode ser... Vamos ver estou pela criatividade de vocês também, ok? Aqui está o formulário de presença, pessoal. A formação vai ficar gravada, certo? E se vocês tiverem alguma... vamos procurar os artistas, com certeza. Eu vou ver na escola lá também se não tem alguém que queira participar. Vamos ver. Estamos atrás de artistas aqui. Certo? E aí, a formação vai ficar gravada, pessoal, e qualquer coisa me procurem. Estou aqui. Certo? Sempre à disposição de vocês. Como eu falei para vocês, eu sou um mediador. Vocês têm algum trabalho muito interessante para apresentar?
certo? Um trabalho muito interessante para apresentar, podem me procurar, ok? No mais, eu creio que seja isso, pessoal. Tenham uma ótima semana. Já tirei. Certo? Tenham uma ótima semana. Um abraço a todos. Tudo bem. Abraço.